3 em 1. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo. Começa mais um 3 em 1 antes do seu Natal, antes da sua ceia. Tem muito debate, muita discussão por aqui e nós vamos aos destaques. Mobilizações no Congresso Nacional por elaboração e aprovação de proposta de emenda constitucional pelo fim da reeleição é pauta no programa de hoje. Uma prática iniciada na Segunda Guerra Mundial que transforma juízes em protagonistas. O que é isso? É o que a gente chama de ativismo judicial e é pauta do 3 em 1. E o nosso time também vai analisar as manobras feitas por governos para direcionar as linhas de ensino que nós chamamos de ideologização do ensino. Ela acontece no Brasil, a gente vai saber daqui a pouquinho. A gente conta muito com a sua participação por aqui e o 3 em 1 começou. 3 em 1. Vamos nessa, gente, porque os principais aliados de Sérgio Moro articulam no Congresso Nacional para a derrubada do que a gente chama de reeleição. O deputado Júnior Bozella, que tem atuado como coordenador informal da campanha de Sérgio Moro, está colhendo algumas assinaturas para uma PEC apoiada pela presidente do seu próprio partido, a deputada Renata Abreu, que pede o fim da reeleição. Segundo o deputado, a história vem mostrando que a reeleição é um instrumento que fracassou no nosso país. Era para ser consequência de um bom governo, mas virou a pauta central do detentor de mandato, é o que ele diz. E essa questão envolvendo aí a reeleição é o que a gente discute justamente agora. E eu começo por você, Serrão. Você é um defensor aí da reeleição ou você acha que isso realmente é um dos males do país? Saudações, meus amigos e amados haters. Feliz Natal para todos, já antecipando, porque Jesus tem que estar no comando. E Jesus poderia nos ajudar a melhorar a institucionalidade brasileira, junto com Papai Noel, nos trazendo mudanças estruturais. O fim da reeleição no Brasil é um assunto que merece ser debatido. Não sei se ele vai conseguir entrar na pauta do ano eleitoral, que vai ser pega para capar. Mas esse ponto da reeleição tem que ser discutido com seriedade. Ela foi legada para nós por Fernando Henrique Cardoso, que trabalhou, se articulou, se mexeu no Congresso e conseguiu se reeleger, depois permitindo a reeleição de Lula da Silva, Dilma Rousseff e agora tem até a possibilidade de reeleição de Jair Bolsonaro. Ele tem o direito a disputar essa reeleição. Reeleição não é legal. O que é fundamental para a democracia é a rotatividade de poder. Mas temos detalhes diferentes. No Brasil, nem tudo é tão simples quanto parece. O que é preciso que a gente pense aqui quando a gente debate reeleição? Primeiro, é boa essa continuidade, essa quase perpetuação de alguém ter um mandato por 8 anos? No caso do presidente da República, ou seria melhor que fosse um modelo em que o presidente só tivesse um mandato de 5 anos e esse sim seria um tempo ideal para ele governar. Mas tem outro aspecto que a gente tem que levar em conta, que o Brasil é o país da cleptocracia. E na cleptocracia, o cara que não consegue nem governar um primeiro mandato, talvez ele tenha dificuldade para um segundo. E aí talvez a reeleição seja a chance até de ele tentar consertar o que não foi bom no primeiro mandato. Experiências em associações, onde nós temos aí a maldita reeleição, indicam que geralmente um segundo mandato não é o melhor dos cenários. O que acontece na prática é a tentativa de quem se reelege de tentar consertar as falhas do primeiro e nem sempre isso é possível. Nos últimos mandatos presidenciais em que tivemos reeleição, foi exatamente isso que aconteceu, um pouco menos com Lula, mas muito com Fernando Henrique, que saiu desgastado, e Dilma Rousseff, que nem terminou o segundo mandato, pois acabou sendo alvo de impedimento. Então, reeleição é um assunto que tem que ser discutido, debatido seriamente e, se possível, com tempo e paciência, não no ano eleitoral, mudado.
Piperno, como é que vai ser o clima seu e o do Constantino hoje nesse programa, hein? Será que nós teremos ventos natalinos por aqui? Vocês vão concordar em relação à reeleição? Eu estou numa fase paz e amor, né? Para mim é sempre clima de Natal, ainda mais nessa época do ano, né? Eu sou alguém exatamente... Estou numa fase pacato cidadão, entende? Perfeito. Mas sobre esse tema, eu queria dizer o seguinte... A reeleição, eu não acho assim algo de todo ruim, de todo mal. O que me incomoda, Paulo, são duas coisas. Primeiro, é o político que se diz contra, está em campanha, eu sou contra a reeleição e tal. Quando ele assume, logo no primeiro dia, ele já começa a trabalhar para ter mais um mandato. Isso já aconteceu no Brasil, em outros países. No Brasil, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Bolsonaro, Sérgio Moro tem dito isso. Eu duvido que, caso seja eleito, a partir do dia 2 de janeiro de 23, ele já não comece a trabalhar pela reeleição. Mas, e a outra coisa que me incomoda muito é a flexibilidade das regras. Toda hora mudar. Vou dar um exemplo. Gosto muito de comparar isso com os Estados Unidos, que para mim tem a melhor democracia do mundo, né? Principalmente se a gente considerar aquelas do sistema presidencialista. E, aliás, a mais longeva ditadura, né? A mais longeva democracia. Em 1951, os Estados Unidos aprovaram a 22ª emenda constitucional, que determinava a mudança no dia da posse dos presidentes, passou de 6 de março para 20 de janeiro, e, sobretudo, que a partir daquele momento os presidentes só poderiam ter um mandato e mais uma reeleição. Diferente do que aconteceu no período pós-crise de 29, quando Roosevelt ganhou 4 eleições seguidas. Então, os Estados Unidos, sabiamente, exatamente para acabar com essa possibilidade de uma quase perpetuação no poder, estabeleceram novas regras. E essas regras, elas vêm sendo respeitadas há 70 anos. Vamos comparar com o que aconteceu aqui. Pegando, inclusive, a ditadura. O penúltimo presidente da ditadura, o presidente Geisel, ele teve um mandato de 5 anos. O presidente Figueiredo já teve de 6. Aí vem o Sarney, naquele momento, como foi candidato a vice na chapa do Tancredo, a gente imaginava que ele fosse assumir os compromissos os compromissos de Tancredo Neves, que defendia mandato de 4 anos. Então o Sarney herdou 6 e deu quase 1.000 concessões de rádio e TV para fechar em 5. Aí veio o Collor. Naquele momento, o Brasil então reduz para 4 anos. Depois disso, veio o Itamar. O Brasil faz um plebiscito, dando a possibilidade de se mudar, inclusive, de república para monarquia. Aí veio o presidente Fernando Henrique, eleito para um mandato, consegue aprovar a reeleição. Depois, o tempo passou. Aécio Neves, quando Lula era presidente em segundo mandato, teve aloprados do PT, inclusive acabaram propondo uma mudança para que ele pudesse ser candidato de novo, ele mesmo foi contra. Depois vem Dilma disputando com o Aécio já queria mudar para um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, e agora tentam mudar de novo. Eu me alonguei porque isso me incomoda demais. Não dá para ficar mudando a regra toda hora. E o problema não é ter ou não a reeleição. É exatamente quem se elege e quem se reelege. E os deputados, enfim, os senadores também. O problema está exatamente na qualidade dos nossos representantes e não nessa regra do jogo. E aí, Constantino, concorda com o Piperno ou não? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Feliz Natal. Olha, concordo parcialmente. Também me incomoda bastante esse vai e vem de regras, né? Acho que isso gera instabilidade, gera casuísmo, né? Então, cada hora um defende uma coisa de acordo com o interesse daquele momento. Isso não me incomoda. Foi um legado negativo do Fernando Henrique Cardoso, com medo ali, talvez, de sacrificar as reformas, de perder, né? Inclusive, parece que custou caro conseguir aprovar ali aquela reeleição naquele contexto. Eu, particularmente, tendo a preferir a ideia de um mandato de 5 anos, talvez com um recall no meio, né? Para não ficar também essa história de impeachment o tempo todo. Um recall, ou pelo menos a prerrogativa do recall, se for o caso, e acho isso melhor do que a reeleição de 4 e 4. Agora, veja, na prática, eu acho que realmente também não é isso que vai definir grandes coisas. Para começo de conversa,
é óbvio que o presidente que estiver em exercício, ele vai querer emplacar o seu substituto se ele não puder ser reeleito. Porque, afinal de contas, se fosse o problema só a reeleição, o Lula, no segundo mandato, não tinha feito o que fez para eleger seu poste, a Dilma. Então, o problema não é só esse, né? Se o Bolsonaro não puder disputar a reeleição, ele coloca o Eduardo, ou não pode parente, ele coloca alguém muito próximo, que vai representá-lo ali. Então, ele vai também tentar embarcar nessa campanha antecipada. E em Brasília, o tempo não funciona igual ao nosso. A cronologia é bem diferente. Mais de um ano antes do último ano do mandato, já começa ali a campanha, o jogo de bastidores e tudo mais. Então, isso é um problema sério. Compromete a gestão. O presidente tem que ficar pensando muito mais na eleição, nos conchavos, nos acordos, nas alianças, nas medidas eleitoreiras, do que em governar o país de olho no interesse nacional. E aí, Paulo, se me permite um adendo mais filosófico, talvez pela época do ano também, mas vamos rebater aqui a maior inverdade de todas das narrativas dos estatizantes. Né? O Estado é que vai nos proteger e olhar pelos nossos interesses a médio e longo prazo. Empresário, via de regra, é um sujeito ganancioso que só foca no lucro imediato. É o contrário. Qualquer um que estudou o mínimo de finanças sabe que o valor de uma empresa, de um empreendimento, é o fluxo de caixa a perder de vista, trazido a valor presente. E o grosso está nessa perpetuidade. O dono de uma empresa tem total preocupação com o longuíssimo prazo dessa empresa. Ele sabe que ele não pode sacrificar isso, senão ele perde muito valor hoje, inclusive, e aquilo que ele quer deixar para os filhos, para os netos. Então, o empresário, via de regra, é aquele que está olhando para o uso racional dos seus ativos, olhando lá no horizonte distante. E o político? Por mais que ele seja um bom político, ele precisa ser reeleito. Ele precisa, pelo menos, conseguir emplacar o seu substituto, o que torna seu horizonte míope. O político está sempre de olho na eleição. Ele está sempre de olho ali nos próximos 2, 3, no máximo 4 anos. Então, isso faz criar esse grande paradoxo que temos hoje no Brasil. Né? Muita gente desconfia de políticos porque enxerga isso, percebe esse jogo oportunista, eleitoreiro de quase todos os políticos e, ao mesmo tempo, defende o Estado como solução para tudo. Não, eu sou contra a privatização, não, o Estado tem que cuidar disso, não, o Estado tem que cuidar daquilo. E ignora que o Estado é formado e gerenciado, administrado por políticos que precisam ser reeleitos. Piperno, eu vi que você discorda do Constantino. Não, que quando, de fato, o Constantino começou a filosofar sobre o papel das empresas, do Estado, você sabe que imediatamente eu me lembrei do ex-governador Brizola, que dizia o seguinte: a propriedade é uma coisa tão boa que eu gostaria que todos tivessem acesso. E a gente está falando de um político de esquerda. Então, veja, o debate sobre a propriedade, até a China gosta, né? A China, o Partido Comunista não vai sair do poder nunca, não quer sair. O Xi Jinping aprovou reformas para eternizá-lo, mas não vai mexer também no fato de que o país prosperou a partir do momento em que, na economia, ele se abriu. E isso me parece algo, né, razoavelmente consensual. Não sei, por exemplo, o pessoal do PCO, que o Constantino sempre cita aqui e tal. Mas... Diga. Tem uma pequena diferença, Piperno, que é a propriedade privada de jure ou a de facto. Né? A China, por exemplo, permitiu o enriquecimento, inclusive alguns chineses ficaram bilionários. Sim. Só que um deles ousou começar a fazer umas críticas ou discordar, já desaparece, já perde tudo. O Putin na Rússia é a mesma coisa, prendeu todos os oligarcas. Então, o problema é quando a propriedade não é bem defendida, né? Não é sagrada. E a gente sabe que há uma diferença enorme entre Estados Unidos e... Veja, muita gente gosta de falar que o nazismo é de direita, fala bobagem, né? Nacional-socialismo. Né? O Hitler e o Reich, eles escolhiam os gerentes das empresas. Quanto vai produzir, para quem vai produzir, por quanto vai vender. Isso eram decisões do Estado. Isso é igualzinho ao socialismo. Igual. Então, a propriedade privada na prática é muito diferente da propriedade privada de jure, ou no papel, a lei, o que diz, assim, é bonitinho. Né? Eu estou dizendo aqui o seguinte: defender o livre mercado, quando o Estado começa a administrar as empresas, os setores, apontar tudo, isso não é mais propriedade privada. Bom, não é... Veja, a gente não pode também
na véspera do Natal, daqui a pouco vamos dizer que o Hitler era de esquerda, né? Calma lá. Mas o fato é o seguinte... Meu Deus do céu. Mas o fato é que não se está contestando o papel de que... É verdade, Hitler vai virar de esquerda. A extrema-direita do Brasil é capaz de proezas, realmente. Mas não se está discutindo aqui o fato da existência ou não da propriedade, voltando à nossa, discussão anterior, porque eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, isso é algo consensual, né? Agora, voltando à questão dos mandatos, eu acho que, sobretudo, a gente tem que se importar mesmo com a consolidação de regras. Se não tiver consolidação de regras, se estiver mudando toda hora sistema de governo, mesmo forma de como você lidar com as suas propriedades privadas, o querer impor limites, eu acho que aí sim nós vamos gerar muito mais instabilidade e não é só isso não vai produzir apenas uma questão de inibição de investimentos, mas, sobretudo, de inconsistência de um sistema político que já não tem se mostrado ideal. Chama o VAR, Serrão. É preciso chamar o VAR, sim, vou chamar o VAR por um detalhe fundamental. Nós precisamos discutir no Brasil um novo modelo de garantia da representação política. Nós perdemos esse ano uma grande oportunidade de ter o aprimoramento do sistema eleitoral com o voto impresso para ser conferido 100% na própria sessão eleitoral. Isso não foi bem explicado, a classe política não entendeu e o nosso establishment eleitoral não topou essa mudança, porque achava que isso feria o dogma da urna eletrônica inquestionável. Nós precisamos ter um novo modelo de representação no Brasil correto, que eleja melhor os parlamentares, mas é necessário também discutir. É preciso diminuir a quantidade de políticos. É um excesso de senadores e deputados e vereadores que custa caríssimo, uma máquina pesadíssima, e essa máquina gosta de transformar a política em um emprego, quando a política não é emprego profissional, não é atividade profissional, é uma atividade cidadã para a representação da população no poder, no governo. Então, é preciso diminuir a quantidade de políticos e melhorar a capacidade de qualidade de escolha deles. Piperno, você me pediu a palavra, então? Não, exatamente, porque o Constantino ele é um observador privilegiado, porque, nesse sentido, ele vive numa democracia que se não é exemplar, eu acho que é a mais estável e funcional. Então, veja, por exemplo, aqui no Brasil, toda hora a gente também vê entrar em pauta temas como, por exemplo, o voto distrital. Aí, recentemente, naquelas propostas de reforma política, surgiu a ideia do distritão, que era você pegar o Estado e se elegem os mais votados nominalmente e fim de papo, nada daquela coisa do voto proporcional de cada partido, enfim. Então, lá nos Estados Unidos, você tem um voto distrital para a eleição dos seus parlamentares, também já consolidado há muito tempo. O que tem lá, de vez em quando, é ajuste no tamanho do distrito em função até das questões demográficas. Mas você tem estabilidade de regras. Você tem absoluta certeza que daqui 20 anos, quem mora em Miami ou quem mora perto de Miami, ele vai continuar exercendo, ele vai continuar elegendo o seu representante da mesma forma como ele elege outra. E outra coisa fundamental que eu acho que a gente tem que parar de deixar de lado e discutir isso diuturnamente aqui no Brasil. O fim do voto obrigatório. Fala, Constantino. Não, agora eu que vou chamar o VAR agora. Eu concordei com o Piperno no início que precisamos de mais estabilidade de regras e que essas mudanças excessivas atrapalham. Mas isso não pode ser desculpa para não mudar o que está podre. E aí eu concordo com o Serrão que a reforma política hoje é mais importante do que discutir reeleição. Tem que ter sim um voto distrital, a questão de representatividade é uma crise e tanto, tem que acabar com fundo eleitoral e fundo partidário, os partidos têm que sobreviver com filiação voluntária, né? Chega de estatizar a política e transformá-la em negócio. Isso é um absurdo. Essa fragmentação toda que temos, isso tudo torna o Brasil ingovernável. Então tem que ter uma reforma política, sim, séria e que aproxime o representante
do seu supostamente representado, né, do governante. Então, é fundamental mexer nessas regras que hoje estão muito equivocadas e produziram essa hipertrofia estatal, que mesmo aqui nos Estados Unidos não conseguiram impedir a hipertrofia do poder executivo do governo federal. Veja, eu sonho com o dia em que o Brasil seria que nem a Suíça, que ninguém nem sabe qual é o nome do presidente, até porque é um colégio lá com 7 nomes. Eu sonho com um dia em que a disputa de uma eleição fosse algo tão enfadonho quanto a disputa para um síndico, via de regra. Ninguém quer ser síndico, fala, não, putz, o cara tem que ser síndico. Quando alguém quer muito ser síndico, você desconfia que tem algum esquema ali por trás. Então, o problema está no tamanho do prêmio. Por que será que todo mundo quer tanto vencer? Porque controla 40% do PIB, né? Então, volto a repetir, o escopo do Estado é o grande câncer do Brasil. E um detalhe importante, a Constituição de 88, e o Supremo Tribunal Federal repete isso toda hora, a essência dela é municipalista. Ok, então por que não temos o voto distrital no Brasil? Não dá para aceitar isso, porque o poder local é quem tem que ditar as regras da representatividade. Tudo evolui a partir do poder local. Só que no Brasil, nossos políticos não querem esse tipo de modelo, porque ele representa pressão direta sobre aquele que é eleitor. E o nosso pessoal aqui quer moleza. O político não quer ser pressionado. Mas esse modelo tem que mudar. O eleitor local é ele quem tem que ficar cobrando aquele que ele elegeu como representante. O Constantino Piperno disse aqui que é contrário a essa questão do voto obrigatório, né? Mas se a gente for analisar na prática, nós já temos um voto facultativo, né? Na prática, não na letra da lei. Na prática tem uma multa muito pequenininha e punições leves, a menos que você queira ser servidor público, alguma coisa assim, ou político, se você simplesmente não votar, né? Mas eu acho que é uma questão até de cidadania aqui, né? Os níveis de abstenção no Ocidente como um todo estão muito altos, porque existe uma crise de representatividade. E aí quando você tenta obrigar ou cria pelo menos a ideia de que o voto é obrigatório, é um exercício, é um dever da cidadania, né? Eu acho que isso está invertendo um pouco a ordem das coisas, né? De novo, a gente tem que lembrar que o poder emana do povo, que os círculos são concêntricos, a questão da subsidiariedade, quanto mais próximo do local onde nós vivemos estiver o poder, melhor, porque é ali que tem o conhecimento dos problemas específicos e está tudo invertido. No Brasil hoje, são grandes causas abstratas, 70% da arrecadação em Brasília, que repassa depois, uma pirâmide invertida. Então está tudo errado, tudo errado. Nós temos que ter um modelo federalista, o voto distrital, né, descentralização de poder e vamos caminhando na contramão disso. O que você acha, Serrão? É fundamental que essa pauta entre na eleição do ano que vem, mesmo que nós saibamos que isso não vai se resolver no curto prazo. Mas para a próxima legislatura é preciso tentar a impressão do voto com conferência 100% na sessão eleitoral e também a adoção do voto distrital com uma reforma política de verdade. Algum candidato ou alguns candidatos precisam entrar no sacrifício de puxar essa pauta da reforma política, porque ela será a mãe de todas as reformas essenciais para o Brasil evoluir. Sem ela e sem a possibilidade de elegermos melhores senadores, 27 senadores com mais qualidade, se isso não ocorrer, o Brasil não vai mudar. Você, Piperno? O voto distrital, eu acho que ainda não é uma questão de prioridade aqui numa reforma política que se faria no Brasil hoje. Eu acho que o fundamental é se reduzir o número de siglas. A partir disso, você pode pensar em mudanças no modelo de representatividade. Porque, vamos também lembrar uma coisa, o voto distrital, a eleição distrital, ela se torna muito eficiente, ela se comprovou, né? Um modelo eficiente de representatividade em países com poucos partidos, com poucas siglas. Então, lá nos Estados Unidos você tem 2 brigando. Na França você tem meia dúzia. Enfim, no Reino Unido você tem pouco. Agora, seria talvez o caos você implantar isso num país com 30 siglas. Então, primeiro, é necessário se reduzir esse número de siglas para depois se imaginar algum outro tipo de mudança mais drástica.
Muito bem. Posso discordar, por Paulo, favor, dessa? por favor, Serrão. Olha, essa questão, aí eu entro na questão daquela palavrinha que a gente tem falado muito. Liberdade. Partidos devem ser livres para existir. Poderíamos, no Brasil, ter até o direito, que seria muito bacana, da candidatura independentemente de partidos políticos. Seria uma evolução gigantesca se a gente pudesse ter isso no Brasil. O importante é que você tenha liberdade de escolha. E aí, a quantidade menor de políticos é que vai fazer a diferença. Não a quantidade de partidos. Partidos podem ter vários. A quantidade de políticos é que pode ser bem menor e aí permitir, sim, uma discussão séria num parlamento local e a possibilidade da democrática segurança jurídica que não temos hoje. Um tweet, Piperno. A quantidade de partidos você pode deixar ilimitado, pode ter 1000. A questão é quantos desses partidos terão representação. Aí tem que diminuir. Nós teremos uma alteração, Constantino, em relação à aparição de nomes de candidaturas coletivas na urna eletrônica, né? A gente teve esse fenômeno acontecendo nas eleições de 2020, mas a pessoa, quando votava, ela votava no nome de uma única pessoa. Agora existe essa possibilidade. Mas o TSE diverge na questão do registro dessa candidatura, que deve ser não de mais de uma pessoa, mas de apenas uma pessoa. Não é muita confusão para o eleitor isso? Talvez, Paulo. Eu confesso não ter opinião forte formada sobre esse assunto, não. Estou disposto a ouvir os melhores argumentos prós e contra para formar minha opinião aqui, né? Só voltando no bloco anterior, eu concordo com o Serrão, candidaturas avulsas deveriam ser permitidas, inclusive o advogado Rodrigo Mesomo tentou levar isso, foi parar no Supremo, né? E acabou não prosperando. E ao mesmo tempo que eu acho importante a ideia do partido. Eu acho importante. Partido e de bases programáticas. Aí eu entro mais ou menos nessa história do coletivo, candidatura coletiva, né? Eu acho que o mais importante, porque no Brasil nós estamos caminhando por uma direção muito perigosa de populismo, porque a eleição é muito personalista. E por conta do modelo, né, do puxa-volta, aquelas coisas todas que sempre teve, né? Nós temos as celebridades, os famosos, essas coisas que estão transformando em circo a política, né? Então, eu acharia mais importante, até para forçar um debate sobre ideias, sobre pautas, sobre quais agendas para o governo se vencer, né? Eu acharia mais importante ter a ideia das bases programáticas. Eu quero saber ali no que eu estou votando, né? E não depender tanto assim de uma pessoa. Hoje nós temos essa troca de cadeiras enorme, né? Estão tentando punir, estão tentando dificultar, né? Mas ainda tem muito isso. O sujeito vai lá, você votou no sujeito achando que ele tinha um projeto, uma pauta, um partido, daqui a pouco ele já está no outro partido, você vota na pessoa. Então, tudo muito ruim. Então, de novo, só para reforçar o meu ponto, de que eu concordo com o Piperno que excesso de mudança é ruim, mas no Brasil tem horas que você tem que olhar e falar assim, tá tudo errado, tem que mexer e muito. Fala, Piperno. Não, veja... Sobre essa questão das candidaturas coletivas, o que você pensa sobre isso? Eu acho que elas podem reforçar programaticamente um partido. E eu acho que é um caminho que vem para ficar, eu acho que é inevitável. E eu acho que quando você exatamente elege alguém, um bloco, um coletivo, a possibilidade de que aconteça isso que o Constantino falou, do cara ficar pulando de galho em galho, o que é um problema real na representatividade brasileira, esse problema eu acho que ele é pelo menos atenuado, porque não imagino o coletivo inteiro começar a mudar. Então, eu acho que é um caminho, sim, para a gente trazer e incorporar um pouco mais de solidez programática nesse ambiente tão difuso que o Brasil tem hoje. Agora, em relação às candidaturas individuais, que em tese iriam até na contramão disso, e veja, parece até um paradoxo, mas eu também sou extremamente favorável. Por quê? Porque é exatamente pela necessidade de também expor aquilo que o sujeito pensa, que talvez faça com que ele consiga mostrar com mais clareza, né,
com uma noção muito maior de argumentos para o seu eleitor, aquilo que de fato ele pensa. Por mais celebridade, claro que vai ter sempre os tiriricas da vida e tal. E assim, não me parece que o tiririca seja alguém que consiga ser tão explícito em relação às suas ideias. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho também que a candidatura individual, ela passa a ter. E a gente não pode pensar só em celebridades quando fala em candidaturas individuais. Ela não é só exatamente um instrumento que possa beneficiar celebridades. Eu acho que também pode beneficiar, sim, muito mais questões, enfim, programáticas mesmo do que a gente às vezes imagina. O Serrão tem base legal para essas candidaturas coletivas, esses mandatos coletivos? Vai acabar tendo através de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que deve ser referendada em relação a isso. Agora, o assunto é interessante porque ele abre para a discussão do que é a essência da política. A política muitas vezes é não uma representação de individualidade, mas de grupo, do partido. Então, o coletivo, o termo coletivista é que é ruim, mas aquele deputado coletivo, ele vai representar um grupo que está o apoiando para a eleição. Isso é legítimo. Isso pode ser interessante para que esse cara e esse grupo reflitam um pouco e passem a demonstrar que eles fazem a representação de ideias de um grupo. Isso é importante para a política, para a evolução do pensamento político e de pautas de interesse da sociedade. Então, essa candidatura coletiva pode ser um avanço, mas é importante que a gente também possa incorporar, a partir da próxima legislatura, uma discussão sobre a candidatura independentemente do partido político, porque isso também pode ajudar a reforçar a eleição de pessoas que também carreguem ideias de fora desse mundo viciado do que virou os partidos, do que viraram os partidos políticos, que se tornaram, na verdade, cartórios e cartéis, e não a representação da vontade de grupos. Fala, Constantino, você me pediu a palavra? Porque o Piperno mencionou a questão do outsider ou da celebridade, não necessariamente ser apenas isso, também trazer a questão programática. Eu pensei, por exemplo, no caso aqui americano do Trump, né? E aí eu vou concordar com o Piperno também que essa democracia americana, ela acabou mostrando mais estabilidade. Sabe por quê? Porque o pau come nas internas. O que aconteceu? O Trump, ele era um outsider, ele incomodou o establishment republicano, mas ele ameaçou e sempre usou essa cartada. Caso ele não fosse aceito, mesmo se vencesse 16 concorrentes nas primárias, ele ameaçou o tempo inteiro sair como um candidato independente, como já fez o Ross Perot no passado. E muda, né, o jogo, porque o cara consegue ali 10, 20, 30% de voto, acabou. Ele elege até, às vezes, o adversário, né? Então, o pau come nas primárias. Assim como no lado democrata, o Bernie Sanders socialista xingando o outro, a Kamala Harris usando a cartada racial contra o Biden e depois virou a vice dele. Então, a questão de você ter menos partidos não impede, né, as disputas internas pesadas, mas uma vez superado isso, eu acho que gera um pouquinho mais de coesão. Mesmo quando vem um independente famoso, celebridade, como foi o caso do Trump, que teve que aderir à máquina republicana até para governar, né? Então, isso gera mais estabilidade pensando desse jeito. E outra coisa interessante que o Serrão falou do grupo, né, do coletivo, não confundir com o coletivismo, eu conversava uma vez com um artista carioca, né, muito famoso, de uma banda, por exemplo, que eu adorava na minha infância. Eu conversava com ele uma vez, amigos comuns nos apresentaram, e ele dizia o seguinte: eu não gosto dessa coisa de partido porque eu gosto da coisa inteira. E eu fiquei pensando, achei graça na brincadeira, depois eu fiquei pensando assim, isso é o perigo, né? Se parar para pensar seriamente, esse é o grande perigo. As mentalidades totalitárias nascem daí, quando você não entende exatamente a importância que é você ter o partido, né? O partido, ele supostamente, ele existe para representar uma ala, um grupo da sociedade que pensa de forma parecida em relação a questões primordiais. Deveria ser isso. E aí você vai ter alguns partidos, não cabe 30 visões de mundo muito diferentes, mas cabe umas 3, cabe umas 4. E dentro disso você vai ter o quê? Contemporização, acordo para poder formar governo e por aí vai. Então, esse seria o charme da coisa. Quando você quer superar
esses obstáculos democráticos, né, chatos, essa coisa de partido, eu quero logo a coisa inteira, por que pela metade? Né? Esse é o perigo, são as visões totalitárias de mundo que não aceitam a dissidência, que tratam o adversário político como inimigo mortal, como alguém do mal, e não como alguém que você acha apenas que está equivocado, ou que diverge de você por vir de um pano de fundo diferente. O grande perigo que a gente está vivendo hoje nas democracias ocidentais, na minha opinião, é a demonização dos adversários. A gente está rotulando de malvado, a gente está atribuindo intenção maligna às posturas políticas, às bandeiras partidárias dos outros. Esse é o perigo, Piperno? Esse é um dos perigos, esse é um fenômeno que o Brasil conheceu mais recentemente. Então, quando se fala que o nível de atrito aumentou demais, calma lá, isso é absolutamente o normal do que acontece aí fora, né? No Brasil, algumas correntes demoraram mais para se expressar de forma mais orgânica. Então, por isso, às vezes, a gente sente o impacto se vê, por exemplo, perplexo com o impasse disso. Agora, sobre candidaturas independentes, eu acho que um bom modelo, uma boa visão que a gente vai poder ter em breve, principalmente aqui na América do Sul, é o que vai sair da Constituinte do Chile. A Constituinte do Chile, ela admitiu candidaturas avulsas e está cheio de independente lá. Vamos ver o que vai sair disso. E lá nos Estados Unidos, com o modelo já também até muito mais antigo em relação a isso, e também admiro isso, por exemplo, a primeira eleição do Nixon teve candidato independente. Quando o Reagan se elegeu pela primeira vez, tinha a candidatura de John Anderson. O Ross Perot, por exemplo, contribuiu muito indiretamente para a eleição de Bill Clinton. Lá atrás, Theodore Roosevelt também tentou um terceiro mandato via candidatura independente. Então, também acho que é um fenômeno que não deve assustar tanto. Eu acho que a gente deveria, sim, permitir isso, até para a gente avaliar se vale ou não a pena. Serrão, para a gente fechar esse assunto. Mas nós estamos agora diante de dois perigos muito sérios. A radicalização violenta do processo político eleitoral. Isso é um risco concreto que nós teremos de enfrentar em 2022. E o outro perigo que é grave, dessa próxima eleição, acabar não elegendo aqueles que querem pensar mudanças estruturais para o Brasil. O Brasil não pode retroceder nos avanços institucionais. Os debates equivocados de agora não podem refletir no resultado ruim para a eleição de 2022. Bom, já que a gente está falando aqui no 3 em 1 de hoje sobre reformas estruturantes, eu quero falar um pouco sobre um tema polêmico, gente, que é o ativismo judicial. É uma manobra que se caracteriza quando a ação de um juiz deixa de ser apenas de um analista e julgador e as provas de um processo e acaba se transformando num verdadeiro protagonista dessa mesma causa. Na nossa história recente, várias atitudes tomadas pelas cortes brasileiras são consideradas como ativismo judicial. Após decisão do STF, governo elabora portaria sobre passaporte de vacinação. Vou citar outros exemplos aqui. Barroso volta a ser alvo de bolsonaristas após decisão sobre passaporte da vacina. PGR recorre de decisão do Supremo Tribunal Federal para investigar a conduta de Bolsonaro na pandemia. Enfim, foram várias as notícias em 2021, não apenas em 2021, sobre essa questão. E aí eu quero uma análise dos senhores justamente no sentido de como é que é em outros países, né? O nosso judiciário, de alguma forma, ele pratica esse ativismo, o judiciário se expõe muito além do que deveria aqui no país ou, da maneira como está, a coisa está alinhada, hein, Piperno? Eu acho que aqui no Brasil a exposição é maior. A gente sempre, por exemplo, teve contato aí com decisões de ministros, de juízes da Suprema Corte americana, mas aqui no Brasil, todo mundo sabe, decora o nome dos 11 ministros, até porque aqui no Brasil também vai se consolidando uma cultura equivocada de se provocar o STF por tudo. Eu sempre cito o exemplo da taça das bolinhas aí no futebol. Quer dizer, tomar tempo de juiz da Suprema Corte com um assunto tão, digamos, trivial aí, não é? Então, a questão é como é que vai se frear isso? E ninguém tem um modelo, ninguém tem a fórmula para isso.
porque aqui no Brasil vai se procurar, então, a Suprema Corte para resolver absolutamente tudo. E aí a gente não pode eximir ninguém de culpa nisso, tanto políticos quanto pessoas aí de outras atividades, enfim. Até porque aqui no Brasil, inclusive, há ainda muita confusão de tempos passados. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem pessoas civis que acabam sendo julgadas por cortes militares, até isso. Então, é necessário, sim, algum tipo de reforma até para se diminuir o acesso, né, de todos os atores, não só políticos, mas da própria sociedade, a Suprema Corte, tirando dela a obrigação de deliberar sobre até mesmo as questões banais, como a taxa das bolinhas. Ô Constantino, aí nos Estados Unidos, o ministro do STF faz coletiva de imprensa toda semana ou não? Não tem holofote de imprensa, não faz live com gente com o símbolo da maconha. É impensável o que acontece no Brasil replicar aqui nos Estados Unidos. O que não quer dizer que não exista uma tendência aqui de maior ativismo. O Antonin Scalia, ele lutava muito para ser um guardião da Constituição, da Carta Magna. Ele era um originalista nesse sentido. Ele falava, a Constituição foi escrita com uma intenção e ela prevê mecanismos para mudança ou para evolução moral, como querem os progressistas. Ela prevê o instrumento. O problema é que esse instrumento é longo, árduo, precisa persuadir muita gente. E eis o ponto. Foi criado assim por uma razão. Justamente porque essas mudanças não podem ser ao sabor do vento do momento. Então, os founding fathers, os pais fundadores, eles criaram esses mecanismos pensando no populismo, na ditadura da maioria, né? Nos alertas que Tocqueville fazia sobre isso. Está tudo ali. Então, existem os mecanismos de emenda constitucional. Agora, a Constituição tem mais de 220 anos e 30 e poucas emendas, né? Porque não é trivial. E a Constituição não tem que falar de tudo. Agora, o que acontece? É muito perigoso usurpar a prerrogativa de outros poderes. Cada macaco no seu galho. Essa divisão, desde Montesquieu, isso tudo é muito bem pensado. Você tem o executivo com uma missão, você tem o legislativo com suas atribuições e o judiciário com as suas. É muito perigoso quando você começa a misturar. Então, o problema é que é muito sedutor, né? Essa coisa de empurrar a história, isso é algo muito tentador. Porque o que acontece? E via de regra, eu só discordo do Piperno, né? Quando fala assim, muitos provocam o Supremo. É óbvio que é muito desigual isso. Virou o tapetão da esquerda radical, que perde nas urnas e quer governar. Então, o ponto é o seguinte, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. O ativismo judicial, ele não vem dos dois lados, não. É uma coisa progressista. É uma coisa progressista. Até porque o conservador, ele defende o império da lei. Ele defende a Constituição, via de regra, os princípios. Então, é muito tentador você imaginar que, você quer aprovar uma lei sobre homofobia, sobre casamento gay, sobre droga, sobre aborto. Você tem que convencer uma multidão de gente e num processo de debate lento na Câmara, depois no Senado, não é muito mais fácil você convencer ou colocar, infiltrar numa Corte Suprema meia dúzia de iluminados ungidos que pensam dessa forma e que vão rasgar a Constituição para empurrar a história nessa direção? É muito tentador. É por isso que é um negócio muito sério. É por isso que, nesse momento, qualquer um que tem uma visão de longo prazo tem que estar preocupado com o instrumento, com os meios importam. Quando o cara decide de acordo com aquilo que lhe agrada, não, esse ativismo eu vou aplaudir porque eu quero esse tipo de legislação, ele está rasgando o princípio, ele está destruindo o pilar da sustentabilidade desse modelo. Então, é uma das coisas mais graves que nós temos hoje e está acontecendo nos Estados Unidos. Agora, respondendo a sua pergunta, não dá nem para comparar. O Brasil é uma piada de mau gosto. Serrão, esse duplo padrão que o Constantino menciona acontece? Olha, aqui é assustador, mas felizmente o tema da juristocracia vai entrar na ordem do dia da eleição de 2022. E eu peço a Papai Noel também que faça com que candidatos à eleição do ano que vem
tratem da necessidade urgente de fazermos um enxugamento legal no Brasil. Aqui temos excesso de leis em vigor, regramento excessivo. Você não sabe mais o que tem que ser obedecido ou não. Isso causa insegurança jurídica. É isso que permite e faz com que todo mundo que tem poder econômico, principalmente, seja obrigado a recorrer às grandes bancas de advocacia para buscar os seus direitos, né? Ou tentar derrubar o poder vigente utilizando a máquina do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Temos que enxugar a quantidade de leis. É preciso definir o que está valendo ou não. Esse debate tem que acontecer nos municípios, no Estado e, sobretudo, na União. Depois, enquanto isso estiver acontecendo, é possível rediscutir, sim, a nossa Constituição, que é extremamente prolixa, tem a pretensão de querer abraçar o mundo quando ela acaba sendo a mãe de todos esses problemas dos conflitos institucionais. Então, vamos diminuir a quantidade de leis. Isso é urgente no Brasil. Fala, Piperno. Não, eu não sei de onde vem a história de tapetão da esquerda perdedora, né? Porque, na verdade, a esquerda, Constantino... Rede, PSOL, PSOL, então, PDT, os caras que estão o tempo inteiro no Supremo, o tempo inteiro. Não, mas não é exato, não. Aliás, eles têm o direito, porque você quer vedar aí o acesso ao Supremo para partidos políticos. Agora a questão é a seguinte, esquerda perdedora é muito, né? Porque perdeu uma das últimas 5 eleições, é a direita que sempre perdeu. Não, mas essa questão da judicialização diminuiria se a gente tivesse mais segurança jurídica. Infelizmente, não temos, e aí os partidos fazem a festa. Fala, Constantino. Deixa eu só responder. Você está confundindo, Piperno, numa eleição majoritária, o Bolsonaro ganhou e não consegue governar quase, por conta do tapetão. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, no processo legislativo, essa turminha de PSOL, Rede, PT, não consegue emplacar suas agendas, política identitária, essas baboseiras todas aí insanas. Eles não conseguem emplacar isso. Então, é mais fácil tentar governar de cima para baixo. Já emplacaram muita coisa nos últimos tempos. De fato, de 3 anos para cá, né, a dificuldade tem sido maior, porque as bancadas desses partidos que se elegeram em 2018 foram pequenas. Então, é claro que agora está mais difícil. É do jogo. Serrão. Por isso, nessa eleição 2022, nós da imprensa temos obrigação de levar pautas sérias para serem discutidas. Não dá para ficar nessa barbárie do fla-flu ideológico. Temos que ter propostas para o Brasil debatidas claramente. Ô, Constantino, e dá para acreditar que isso um dia vai mudar, essa realidade que a gente vive? Eu quero crer que sim, né, Paulo? A esperança tem que ser a última a morrer, porque sem esperança caímos no niilismo, no caos. Então, eu quero crer que dá para mudar isso. A gente tem mecanismos de freios e contrapesos previstos até, por exemplo, colocar um garrote no Supremo é a função do Senado, abrir um processo de impeachment contra um ou outro ali, e não fazem porque tem rabo preso e uma ciranda, né, de um lado ali o foro privilegiado, do outro lado o rabo preso dessa turma do Supremo. Então fica todo mundo ali se protegendo e cabe a pressão da sociedade tentar romper isso. Fala, Piperno. Não, eu não sei de fato se vai acontecer alguma ação do Senado, não, da Câmara, até porque esses poderes, eles também têm uma série de privilégios e também tem bastante exposição. E aí a gente está falando também de exposição. O Supremo hoje tem muito. Então, eu acho que nessas sociedades modernas, né, é um pouco utópico a gente imaginar que alguém, em algum momento, vai abrir mão de seus poderes e da sua mega exposição. Serrão, é utópico ou não é, hein? Não, por isso que a gente tem que tentar eleger as pessoas comprometidas em fazer as coisas certas, aquelas que têm compromisso com mudança estrutural. O Brasil tem que mudar a estrutura está errada. Ou nós votamos certo ou continuaremos sempre errados. Mas eu vou fazer mais uma vez essa pergunta para vocês, porque nesse caso específico, Serrão, que você fala, se nós votamos certo, as pessoas, elas acreditam
no que está sendo exposto, no que está sendo prometido por parte dos políticos. O que está faltando para a população? Porque hoje em dia eu pelo menos vejo essa realidade. Por muitas vezes um governo ele se elege ou um político se elege para um mandato no legislativo, ele prometeu questões específicas, ele não cumpre. E aí se o eleitor vai lá e cobra, o eleitor é chamado de traidor. É assim, pelo menos, que eu vejo em alguns exemplos aqui no país. Ou seja, como é que o eleitor pode mudar esse cenário se ele vai lá, aposta e aí, no final das contas, tudo permanece igual? Vamos fazer pressão para ter o recall que Constantino muito bem lembrou, que pode ser aplicado ao cargo executivo e também ao legislativo. É uma inovação que a gente tem que implantar e brigar por ela. Esse recall, se vocês pudessem destrinchar um pouco para todo mundo, seria o quê, Constantino? Não, teve na Califórnia agora há pouco tempo. É um chamado, né, para aprovar ou não a gestão até a metade ali. Então é uma chance de sofrer um impeachment mais tranquilo, democrático ali, sem ter que passar por um processo. É uma avaliação política da gestão do administrador. Agora, veja, Paulo, eu acho que é muito importante também, o eleitor tem que cobrar e acho que ele tem todo o direito de se decepcionar com coisas que não são entregues, desde que também exista um amadurecimento do eleitor médio em relação ao que é a política, ao realismo da política. Porque você mesmo falou, não é utópico esperar mudança. Muitos eleitores, às vezes, têm uma visão ingênua, romântica, utópica da política. Então, eles acham que eles estão votando num salvador da pátria, em alguém que pode ignorar tudo que falamos no primeiro bloco, né? A fragmentação partidária, como é ingovernável esse país, o ativismo judicial. Pô, soma tudo que a gente falou até agora. Não tem crise de representatividade. Aí tu votou num cara lá, seja para o legislativo, seja para o executivo, e tu acha que ele vai fazer sozinho as mudanças. Então, assim, eu acho que existe também um grau de amadurecimento, você ser realista em relação à abordagem da política. Eu gosto muito da escola Public Choice School, a escola das falhas de governo. É uma abordagem econômica para a política. Você entende que pessoas que estão ali são seres humanos, imperfeitos, com suas limitações, com seus interesses, com suas visões mais limitadas, e Perfeito. Isso faz você ser muito mais realista em relação à política. Piperno, um tweet. Não, o eleitor ele vota imaginando alguém que contemple as suas visões de mundo. Agora, isso não quer dizer que essa visão de mundo seja a mais apropriada para o seu país. Olha só, gente, eu queria colocar o nosso time na tela aqui, todos nós desejarmos um Feliz Natal para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Passem muito bem com suas famílias, com muita paz, muito amor. Afinal de contas, ao longo de todo esse ano foi o que nós exalamos neste programa com o nosso time todo. Feliz Natal, Constantino, Serrão, um abraço para você. Piperno, a gente se vê segunda-feira, firmes e fortes aqui na Jovem Pan News. Feliz Natal a todos. Tchau. Feliz Natal. 3 em 1. Realização Jovem Pan News.